Olá, estamos iniciando pela TV Supre, braço de comunicação da União Planetária, mais uma entrevista do movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo Pequeno, que é uma parceria da Universidade de Brasília com a União Planetária. Hoje teremos o privilégio de conversar com o artista Laerte Asni. Vamos conhecer a carreira do nosso convidado e destacar algumas iniciativas e atividades, principalmente a de sua arte cênica como instrumento de educação e formação da personalidade. Vamos também abordar as dificuldades de iniciativas artísticas no Brasil. Nosso convidado é ator e diretor teatral, filiado à Cooperativa Paulista de Teatro. Possui licenciatura em Educação Especial pela Universidade Federal de São Carlos e especialização em docência no ensino superior pela Universidade Cruzeiro do Sul. Iniciou sua carreira no Teatro Vento Forte, em São Paulo. E desde 1991 dirige a própria companhia teatral, que é o Teatro do Grande Urso Navegante. O grupo navega nas correntezas poéticas da vida, procurando oferecer ao público de todas as idades momentos de lirismo, serenidade, simplicidade, amor, paz, descontração e reflexão. Tem adaptado textos de grandes pensadores para o teatro, principalmente para o público infantil. Muito obrigado, Laerte Asni, por ter aceito ao nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria para revisitar sua infância e juventude e quais foram os caminhos e emoções que o fizeram a trabalhar na arte cênica. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, professor. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, em relação à minha trajetória, não é, revisando a infância e a adolescência, eu não tenho muitas lembranças em relação às questões ligadas à arte. A escola que eu estudei, uma escola particular, pelo fato da minha mãe ser professora dessa escola, não me lembro de nenhum momento onde eu tenha realizado atividades artísticas, com exceção das aulas de pintura, artesanato, cerâmica com argila, basicamente isso, né? Nada além disso. Mesmo depois, no ensino infantil, no ensino fundamental e básico, ensino médio, não tenho registro nenhum em minha memória. Muito pelo contrário. O curioso é que, anos mais tarde, né, quando eu já na profissão de ator, muitas décadas depois, a minha mãe encontrou com a diretora da escola onde eu estudei, não é? E a diretora, sabendo da minha profissão como ator, como artista, ela disse para minha mãe: peça desculpas ao Laerte, em nome da escola, pelo fato de nunca termos trabalhado a criatividade dele. Foi uma desculpa tardia, mas eu achei muito válida, não é? Então, essa questão da despertar da arte na escola, há uma ausência monstruosa, né? Até hoje, né? Então, em termos de escolaridade, de trabalho artístico, nada tive. Eu fui atrás do meu desenvolvimento, não é? Acho que foi uma trajetória muito solitária, né? Eu com os meus livros e as músicas que eu ouvia, isso me despertou para o fazer artístico. Confesso que entrei até tardiamente ao teatro, porque quando fui para a universidade, né, pela primeira vez, aos 18 anos, eu fui para a engenharia,
depois fui para administração de empresas, depois fui para filosofia, depois fui para ciências sociais, até encontrar o teatro. E aí, a partir do momento que eu encontrei o teatro, eu desisti da formação acadêmica, que eu só vinha retomar décadas depois no curso, como o senhor citou, de Educação Especial na Universidade Federal de São Carlos. Então, eu me considero um autodidata, né? Teve a participação do Teatro Vento Forte, onde eu fiz a minha formação toda, onde eu atuei profissionalmente na década de 80, mas foi uma busca muito pessoal, muito individual, né? Sem apoios, né? A minha família, os pais, todo pai, sempre, toda mãe, o sonho era ver o filho engenheiro, obviamente, mas depois eles foram aos poucos aceitando, e quando eles me viram em cena pela primeira vez, eles me abraçaram, me beijaram e disseram: vai firme, meu filho, siga a sua carreira. Estou até hoje. Laerte, poderia destacar alguns trabalhos na companhia teatral do Grande Urso Navegante e os sucessos na adaptação ao teatro de grandes pensadores como Rubem Alves, Juca Kfouri e José Pacheco? Pois não. Eu vou começar com o Rubem Alves, né, que é uma história muito interessante. A minha mãe, enquanto educadora, né, ela tinha em casa uma biblioteca muito vasta, né, na área de educação, e muitos livros de Rubem Alves. E eu lá para os anos 80, eu comecei a ler esses livros de Rubem Alves, e aquilo, a literatura de Rubem Alves me encantou demais. Eu ficava imaginando como é que existe uma pessoa que escreva de forma tão sublime, tão poética, não é? E anos mais tarde, né, em 1999, eu estava morando na cidade de São Carlos e Rubem Alves veio para a cidade para dar uma palestra. E aí eu fiquei assim, né, preciso conhecer o Rubem Alves. Enfim, a história é longa, vou encurtar. No final das contas, eu conheci o Rubem Alves, acabei levando ele para Campinas, né, porque ele tinha ido de ônibus, precisava estar em Campinas. Eu acabei levando o Rubem Alves para a cidade de Campinas, e nesse dia eu tinha lido a Pipa e a Flor, estava exposto numa livraria ali. E aí, no carro, eu perguntei para ele se ele gostaria que eu poderia adaptar o livro A Pipa e a Flor para o teatro. Ele disse: ficarei honrado. Aí eu disse: que bacana. Aí eu falei: bom, então quando tiver pronta a peça, eu mostro para o senhor, ver se o senhor aprova. Ele falou: não precisa mostrar, eu confio em vocês. É uma pessoa que eu nem conhecia, me disse tudo isso, né, no momento da nossa vida aqui, que estava meio complexo. Isso foi em setembro de 99. Aí eu cheguei em casa, voltei, comecei a trabalhar com a Valéria, minha esposa, que é pianista, e aí em dezembro a peça estava pronta. Eu fui para Campinas, falei para ele: olha, professor, a peça está pronta. Ele falou: já? O que você quer fazer? Eu falei: eu quero apresentar aqui. Aí ele lá em Campinas, ele tinha um espaço, um restaurante, apresentamos a peça ali, tinha umas 30 pessoas, acabou a peça, ele levantou, veio chorando e disse para a plateia: a peça ficou muito melhor do que o livro. Aí foi uma choradeira geral. Isso foi em dezembro de 99, 23 de dezembro de 1999, aí ele me chamou para uma reunião em fevereiro, para a gente criar um projeto. Aí batizamos o projeto Livro em Cena. E aí começamos uma trajetória. Então, a Pipa e a Flor, que é nosso carro-chefe, ela completou 20 anos, né? 20 anos, 21 anos agora esse ano, 21 anos, já são mais de 1.500 apresentações. Rubem Alves esteve em várias. Convivi com o Rubem Alves de 1999 até 2014, né, quando ele faleceu. É um trabalho que a gente vai levar para a vida inteira, porque a gente faz questão de manter acesa a chama de Rubem Alves. As pessoas precisam conhecer, as novas gerações precisam conhecer Rubem Alves. Né, então a gente continua festejando a vida de Rubem Alves através da encenação da peça Pipa e a Flor. Que retomamos agora assim que acabar a pandemia. Passar para Juca Kfouri. Juca Kfouri eu já só o conhecia pela TV, né? E aí, no ano 2007, o Rubem Alves foi lançar um livro. Rubem Alves tem a ver com tudo isso. Rubem Alves foi lançar um livro em São Paulo, numa livraria, eu não pude ir, mas fui lá checar no site da livraria quais os livros mais vendidos, né, para o universo da infância. E vi lá que o livro Passe o Gol, de Juca Kfouri, era o mais vendido. Eu pensei: bom, Juca Kfouri, nem sabia que o Juca Kfouri escrevia livros, né, para criança. Aí eu mandei um e-mail para ele, né, não sabia qual era o e-mail dele, mas como ele escreve na Folha de São Paulo, no UOL, mandei lá. E aí começamos o contato, começamos a conversar, ele ficou super feliz, bacana, aí a gente
Pô, eu comecei a trabalhar o livro, a transformar em peça, não foi fácil. Demorei 1 ano para adaptar, porque é a história de 2 irmãos gêmeos. Aí estreamos em São Paulo em 2008, com a presença dele, foi lá na Associação Monte Azul, periferia de São Paulo, ele foi, bárbaro, enfim, aí começamos a trajetória com o Passe o Gol, e Juca Kfouri é um grande nome, é um gentleman, uma gentileza, enfim, né, nos apoia totalmente. Quando a gente viaja com a peça, ele sempre diz, quando a gente apresenta em São Paulo, ele aparece, ele vai. Então, é muito gratificante, né? E ele não me cobra absolutamente nada, assim como o Rubem Alves também nunca me cobrou absolutamente nada de direito autoral. E, pegando o Zé Pacheco, da Escola da Ponte, Portugal, né? Em 1999, quando a gente estreou a Pipa e a Flor, começamos as apresentações, Rubem Alves escrevia sobre a peça no jornal, o Correio Popular de Campinas, e aí o jornal... Ele tinha um admirador lá em Portugal, um falecido Ademar, grande educador também, que convidou Rubem Alves para ir para Portugal, para conhecer a escola da Ponte no ano 2000. Rubem Alves foi, falou da gente. Aí, num belo dia, no começo de 2001, eu recebo um telefonema de Portugal convidando a gente para ir para lá, né, para apresentar a Pipa e a Flor, porque o Rubem Alves falou muito bem da gente. Eu falei para a pessoa, a gente não adoraria, mas a gente não tem condições nenhuma financeira. A gente não consegue patrocínio nem de ônibus de São Paulo para Campinas, imagine como a gente vai para Portugal. Ele falou, não, nós pegamos tudo. Né? Eu falei, tá bom, então vamos lá. Então, vai. Aí ele falou, o elenco é você e a sua esposa, não é? O Rubem Alves falou, eu falei, sim, nós dois, passagem para dois. Aí ele falou, não, mas o Rubem Alves falou que vocês têm filhos. Eu falei, sim, temos filhos, mas eles ficam em casa com a minha mãe, sogra. Não, nós pagamos para eles também. Né? Né? Então acho que a gente vai ter uma flautista que a gente vai, mas a gente fala, não, nós pagamos para ela. A filha da flautista também. A gente paga. Eles pagaram, enfim, 6 passagens, todas as despesas pagas, né, pela cidade lá onde sede da onde a gente foi, e mais apoios da comunidade europeia. A gente ficou fascinado, porque aqui a gente não consegue absolutamente nada, né? Consegue via leis de incentivo, sim, mas verba direta, assim, dificilmente. Aí nós fomos, Rubem Alves também foi, nós fomos convidados para 15 apresentações, né? Fizemos as 15 em 15 dias, já arrumando as malas, aí veio o organizador, não, vamos prorrogar mais 15 dias. Aí ficamos super felizes, mais 30 dias lá fazendo. Aí, de repente, saiu uma matéria no jornal sobre a Pipa e a Flor, no site da Biblioteca Nacional, aí a gente começou a chover convites. Aí resolvemos que nós fomos 3 meses lá, 2 meses por nossa conta, levando a Pipa e a Flor para escolas, congressos, festivais, enfim, em 3 meses de Portugal nós fizemos 55 apresentações da peça Pipa e a Flor. No Brasil a gente não faz 55 apresentações nem em 4 anos. Né, nem 5 anos. Lá a gente fez em 3 meses, porque eles valorizam demais o teatro poético, a música erudita, que faz parte, as cantigas de roda, que fazem parte do nosso repertório. E aí lá conhecemos a Escola da Ponte, em 2001. Fomos o primeiro grupo de brasileiros, né, capitaneados por Rubem Alves, a conhecer a Escola da Ponte. E aí, quando o José Pacheco veio para o Brasil, tem o livro dele, Paralice com Amor, eu fiz a proposta de adaptar para o teatro, ele concordou plenamente. Aí nós fizemos a estreia em 2011 também da peça Paralice com Amor, com a presença do José Pacheco. E a ideia era construir um projeto nacional, né, para viajar com a peça, com a presença dele. Mas a agenda dele sempre foi muito intensa, como a de Rubem Alves, como a de Juca Kfouri. As pessoas sempre pediam a presença de Rubem Alves, a presença de Juca Kfouri, a presença do José Pacheco, né, e nunca foi possível conciliar agendas, né? Então, o Paralice com Amor, a gente retoma, já aproveitando aqui, a gente vai reestrear em 2021, um projeto com o próprio José Pacheco, né? Fora esses 3, a gente tem o trabalho com Paulo Riani, né, que é o Arauto da Paz, que escreveu um livro, Theo Menino Azul, que a gente trabalha desde 1993, essa peça, um livro fascinante sobre a paz, que foi recomendado, inclusive, pela Unesco, como agente incentivador da cultura da paz e da não violência, mas a gente também tem muitas dificuldades com esse projeto. A gente leva desde 1993, mas a gente chegou à conclusão, a gente, quando eu falo, é enquanto grupo de teatro, que quem verdadeiramente quer a paz, né? Quem verdadeiramente quer né? A gente tem umas reflexões, assim, às vezes, que são... Prefiro até não refletir sobre, né? E outros projetos, a gente tem parceria com a Regina Drummond, grande escritora, reside na Alemanha, né?
sobrinha do Carlos Drummond de Andrade, temos com a Sandra Branco, que foi a primeira a escrever um livro sobre a questão de gênero. Sandra Branco escreveu um livro chamado Por que Meninos Têm Pés Grandes e Meninas Têm Pés Pequenos, que é sucesso no mundo inteiro. Aqui no Brasil, As Resistências, a gente estreou a peça também. Foi a primeira escritora a perceber essa questão de gênero, tudo isso, os preconceitos. Enfim, um livro fantástico, né? O da Regina Drummond, Passarinho Rafa, um hino à liberdade também. Oswaldo Cacilha, médico psicanalista, escreveu um livro chamado O Menino Chamado Guilherme, um hino de amor à maternidade, um livro maravilhoso que a gente também tem esse, em nosso repertório, que a gente está retomando agora também. Enfim, e outros autores, né? A nossa linha de trabalho é isso, é adaptar para o teatro livros, né, que digam algo. Né? A gente, enquanto companhia teatral, a gente sempre fugiu dessas montagens comerciais, né, Brancas de Neves da vida. Não, a gente tem uma preocupação de formação de público, de plateia. O teatro é uma ferramenta para isso. Né? Então, a gente continua, sem problema nenhum. Né? É interessante viver sob o domínio da diversidade. Artista de teatro, que a gente é de teatro, somos artistas de teatro, né? A gente aprendeu a viver. Então, até uma amiga recentemente falou, mas como é que está sendo aí viver na pandemia, preso em casa? Eu falei, a gente vive em pandemia, em estado de pandemia há 30 anos. Né? O ficar em casa faz parte da nossa profissão. A gente não sai toda hora para trabalhar porque a gente não tem trabalho. Não porque a gente não deseja ter, é que as pessoas... Né, o teatro poético é algo que está em extinção. A gente enche uma Kombi para ver quantos grupos de teatro fazem um teatro com uma preocupação de valorização da infância, da cultura da infância. Porque teatro infantil, né, todo mundo faz. Isso é básico. Você pega um clássico, faz umas adaptações aí duvidosas, né, principalmente os grandes contos clássicos, né, da literatura universal, os contos dos irmãos Grimm, Perrault, né, La Fontaine, enfim, vários, Êxopo, vários clássicos que as pessoas fazem aquelas adaptações horrorosas. A Fanny Abramovich, grande educadora, tem um livro, inclusive, que ela diz, né, O Estranho Mundo que Mostram as Nossas Crianças. Né? Enfim, a gente trabalha na resistência mesmo, né? E a gente se diverte também, ganha pouco, mas se diverte. É interessante, né, que nós, seres humanos, que passamos pela nossa existência, né, alguns não deixam rastros, né, outros deixam, né, como uma marca de uma pata de dinossauro, né, e esses pensadores, escritores, né, eles ficam eternizados na forma de livros, mas inspiram, como, por exemplo, essas peças que vão ajudar a moldar a personalidade da criança e, sem dúvida, deve ter uma influência muito grande no futuro. E eu gostaria, então, que você poderia acentuar a importância das artes, e, em particular, a arte cênica, no processo educacional. Acho que é até simples responder essa pergunta, sabe, professor? Pelo seguinte, porque não existe arte na escola. Né? Em primeiro lugar, não existe arte na escola. Apesar que, né, em 2016, foi instituída a Lei 16.278, creio eu, não é? Que inclui o ensino do teatro, da música, das artes visuais e da dança na escola, como disciplina obrigatória. E a lei prevê um prazo de 5 anos para as escolas se adaptarem e colocarem em prática. 5 anos vence agora em 2021. Né? Existe lei, isso é uma lei federal, né? que impõe não é a palavra, mas que inclui essas disciplinas como na grade curricular em todos os níveis de ensino, do infantil ao ensino médio. Mas não há isso. Não sei se vão conseguir. É uma luta. A LDB já vinha com o ensino da música, enfim. Mas o problema da escola é o seguinte, vamos dizer, a escola tem teatro. Não tem teatro. O que a escola oferece é pecinha, teatrinho. Ou seja, então, aquelas festas temáticas pontuais. Páscoa, Dia das Mães, então vem lá a professora de português, alguma professora que não é da área de teatro, não é da área da música, não é da área da dança e não é da área das artes visuais. Aí ela pega os alunos, monta a pecinha, tudo inha, né? Teatrinho, pecinha, enfim.
E aí vai lá, veste a criança de coelhinho de Páscoa, faz orelhinha, pompom, e falam que isso é arte na escola. E não é. Existem profissionais que são formados nas universidades. Existem atores formados nas grandes universidades, na USP, na Unesp, na Unicamp, na UNB, Federal da Bahia, Federal do Rio Grande do Sul, nos cursos de teatro, de dança, de artes visuais e de música, com licenciatura, inclusive. Por que essas pessoas não estão dentro das escolas? Estão desempregadas. A lei vem para suprir isso, mas não sei se ela vai ser efetivada. Porque há muita resistência, porque a arte é transformadora. As escolas ainda estão lá organizadas num padrão arcaico, que elas acham que qualquer manifestação artística, arte pela arte, gera rebeldia. Né? Porque a arte pela arte, na sua natureza essencial, é rebeldia. É você ir contra um sistema. E a escola, ela pertence ao sistema. Então, isso incomoda. Eu, por exemplo, enquanto ator, eu não me sinto no direito e nem tenho competência para dar aula de português, de gramática, de matemática, nem de história, nem de geografia. Por que o professor de história, geografia, literatura se acha competente para ensinar teatro, ensinar artes plásticas, visuais, dança e música? Por quê? É uma questão de coerência também, cada um tem a sua formação. Eu não vou chegar na escola, não, vou dar aula de geografia, como muito acontece, né? Infelizmente, você tem professor de matemática dando aula de história porque não tem professor. Eu sou professor de escola pública no estado de São Paulo, na área de educação especial, numa escola pública de periferia. Quem faz a parte artística de teatro é a professora de educação física. E não é teatro. É uma diversão, entretenimento, para alegrar. E todo mundo acha lindo, né? Porque não tem referência. O problema é esse, as pessoas não vão ao teatro porque o teatro também não chega a elas. Né? Então, isso é uma coisa muito complexa. Eu espero que essa lei, em nome das pessoas que têm competência e estudaram para isso, que essa lei seja implementada até o ano que vem e que essas pessoas possam entrar no sistema de ensino e fazer grandes atividades artísticas, montar corais, orquestras. Porque não tem? As escolas europeias, as escolas americanas, você vê um monte de projetos super eficientes, né, respeitando a cultura local, né? Vi também projetos em escolas africanas, recentemente, onde se valoriza a cultura local, resgate. Agora, o que tem de resgate nas escolas públicas brasileiras? Onde se faz? Não, o que a escola coloca é o que a mídia oferece. Então, a música que as crianças ouvem, os alunos ouvem, são só essas músicas de mídia. Nada contra, mas chegou o momento dessas crianças também ouvirem Mozart, Beethoven, Villa-Lobos, Chico Buarque, Milton Nascimento, para que elas possam começar a ter referências dos dois lados. Se a música que toca na mídia, elas gostam, elas ótimo, que elas continuem gostando, mas é necessário que elas saibam que existe um Villa-Lobos, né? Que existe uma música de para que elas possam, no futuro, optar. Se você só conhece um lado da moeda, você nunca vai saber o que acontece do outro lado. Mesma coisa em todas as áreas. Se a criança na escola, na área de artes visuais, artes plásticas, só fica fazendo cinzeiro de argila, ela nunca vai saber que aquela argila pode se transformar numa estátua de Davi, Pietà, qualquer coisa do gênero. Mas porque a professora que dá aula de artes, ela não tem a formação artística, ela não é artista. Mas ela aprendeu, ainda mais agora com a internet, com os tutoriais, ela aprendeu a fazer cinzeiro, patinho, coelhinho, né? Tudoinho. E as crianças têm potencial para muito. As crianças têm potencial, ainda mais as crianças de hoje em dia. As coisas fluem naturalmente, mas elas não têm oportunidade porque não existem profissionais competentes na área de artes, com raríssimas exceções. Não estou generalizando, eu conheço escolas que têm trabalhos fantásticos, né? Não falo das particulares porque eu não conheço, mas se foi necessário a criação de uma lei para incluir as disciplinas de teatro, artes visuais, música e dança na escola, veja bem, professor, foi necessário a criação de uma lei. Isso para mim, é algo tão absurdo, porque a manifestação artística ela faz parte da natureza humana. A arte, como processo de criação, ela vem lá dos primeiros seres humanos que surgiram lá nas eras antigas, né?
Agora, você precisa transformar isso em lei para mostrar para as pessoas da sua importância. Isso é muita incompetência, não é? E a gente tem que brigar para poder estar na escola. E se a arte não entrar pela porta da frente na escola, nada vai acontecer. Nós estaremos criando cada vez mais gerações sem rumo. Sem rumo. Eu vejo pelos meus filhos. Os meus filhos nasceram no teatro. Os dois filhos já adultos, né, formados, uns formando agora, o outro já formado, eles viveram o teatro e ouviram a música desde a barriga da mãe. Os dois são músicos autodidatas, mas eles não foram para as artes. Mas eu sei que eles vão ser o mais novo físico, vai ser um físico com uma visão mais humanista, e o mais velho que se formou em história, naturalmente também, pela formação humanista também, mas ambos pela formação que eles tiveram na área do teatro, eles vão ser professores, quem sabe, com uma visão mais humanista. E eu falo isso porque no ano 2000, eu estava morando em São Carlos, aí eu fui convidado por alunos da graduação, mestrado e doutorado da UFSCar, da área de exatas, química, terapia ocupacional, engenharia química, para montar um grupo de teatro. Né? E como eu estava aqui já fazendo um trabalho pela USP, eu topei. E aí eu perguntei para eles, né, principalmente o pessoal que fazia doutorado em química, por que vocês me procuraram para montar um grupo de teatro? Né? Vocês são da área de exato. Eles falaram, não, Laertes, a gente não aguenta mais laboratórios, a gente precisa abrir a cabeça, a gente precisa de outra coisa, então o teatro é fundamental. Bacana, aí começamos a trabalhar, ensaiávamos na UFSCar de madrugada, né, o único espaço que a gente tinha, final da noite, madrugada. Aí surgiu um festival de teatro. Aí eu falei para eles, vamos montar uma peça, vocês topam? Né? Todos os atores amadores, né? Nunca tinham feito nada na vida. Eles falaram, topamos, o que a gente vai fazer? Eu falei, vamos montar o Mendigo ao Cachorro Morto do Bertolt Brecht. Os caras ficaram assim, nossa, mas Brecht, a gente não tem como... Eu falei, confia em mim, eu confio em vocês. Montamos a peça, né? A Ieda, vou falar o nome, a Ieda, que era fazer um dos personagens, ela ganhou prêmio de melhor atriz num festival. Aí uma das juradas perguntou para ela, o que você faz da vida? Ela disse, estou concluindo meu doutorado em Química. Aí essa atriz, que era jurada, que é uma atriz da Rede Globo, disse, minha filha, você está em área errada. Né? A Ieda balançou. Né? Pô, ela tinha paixão pela Química, mas o teatro ganhou a melhor atriz. Hoje, 20 anos depois, todos do elenco, a Ieda é professora de Química na Universidade Federal da Paraíba. A Ingrid é professora de Química na Universidade de Brasília. A Ingrid Weber. O Presley, na Universidade de Maranhão, a Eliana é professora de terapia ocupacional na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, e outros tantos alunos meus que vieram antes da UFSCar aqui, que era do SESI, em Rio Claro, onde eu coordenei o núcleo de artes cênicas, que vieram dos bairros mais periféricos de Rio Claro, conheceram o teatro aos 14 anos. Robson, hoje é professor doutor de teatro na Federal do Rio Grande do Norte, né? E outros professores. Então, eu fico imaginando, essas pessoas dão aula de teatro, dão aula de química, mas com uma visão artística, né? Acho que é por aí. Eu endosso todas as palavras e a importância e a real profissionalização das pessoas envolvidas no nosso processo educacional. E espero que, no futuro, haja uma clareza da importância das artes e que se removam todas as pedras, né, as dificuldades para se fazer arte no Brasil. O nosso programa está chegando ao fim, mas o movimento 2022-2030, o Brasil e o mundo que queremos, ele procura envolver os jovens na construção de caminhos para termos um Brasil melhor, e um mundo melhor e mais justo. Poderia, nesse final de programa, enviar uma mensagem aos jovens que nos assistem? A mensagem que eu deixo é leiam. Eu tive o privilégio de ter uma mãe leitora, uma biblioteca em casa. Leiam, leiam e leiam. Como disse um dos meus grandes autores preferidos, o Hermann Hesse, ele dizia, o caminho da maioria é fácil, o nosso penoso, caminhemos.
Leiam Hermann Hesse, leiam Oswald de Andrade, leiam Manuel de Barros, leiam Mário Quintana, leiam Monteiro Lobato, apesar de todas as críticas, façam a sua própria crítica em relação a essas obras, deixem de ouvir um pouco dos especialistas, leia Monteiro Lobato, leia Rubem Alves, leia, enfim, uma infinidade de grandes clássicos, né? Viagens de Gulliver, Jonathan Swift, livro fundamental para a existência humana, Viagens de Gulliver, comecem por ele. Não, Cecília Meirelles, Clarice Lispector, tem uma infinidade. Nada acontece na vida de um ser humano se ele não ler, né? Se a escola não estimula a leitura, hoje tem a internet, vocês têm acesso, vá em sebo, vire rato de sebo, fiz isso muito na minha vida, muito, e continuo fazendo. A leitura é fundamental, e ouçam de tudo. Ouçam, vocês têm coisas que a gente na minha época não tinha, a gente tinha que ir lá comprar um disco, enfim, ouvir rádio, esperando que a rádio tocasse uma música. Baixem música desses grandes compositores que vocês desconhecem, Beethoven, Mozart, Villa-Lobos, e comecem a perceber que existe uma vida muito maior daquela que é oferecida nos canais de YouTube, nos canais de TV e nas rádios locais. A vida é muito mais ampla do que isso. Existe um planeta que oferece milhares de possibilidades, principalmente na música. Existem programas que você clica lá no país tal, música, vamos lá, música em Angola, vai lá, tem programa, você clica lá em Angola, você vai ouvir a música angolana e você vai sair dançando. Não espere que os outros ofereçam para você alguma coisa, vai lá e busque antes, né? O caminho é fascinante, vocês não vão se arrepender e estudem, né? Estudem, né? Eu fui um péssimo aluno, eu fiz o ensino médio em 5 anos, mas isso não alterou em absolutamente nada o que eu sou, acho que tudo é necessário. Tudo que a gente vive é necessário. Não baixe a cabeça, não aceite tudo passivamente. Faça valer a sua situação enquanto indivíduo único neste universo, neste planeta. Não existe ninguém igual a você. Faça valer essa condição. Você é único. Que bela mensagem. Muito obrigado, diretor e ator de teatro Laerte Assis, pela oportunidade dessa interessante, instigante conversa, né? Esse e outros programas do Movimento 2022, o Brasil e o Mundo que Queremos, podem ser acessados no canal YouTube da TV Supre. Eu agradeço a preciosa atenção de todos aqueles que nos acompanharam e nos encontraremos em uma próxima oportunidade. Até lá!